Olá, amigos dos quadrinhos. Voltamos hoje com o sétimo encontro da oficina de quadrinhos, de histórias em quadrinhos, ligado ao projeto de oficinas culturais da Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul. Hoje nós vamos falar ainda sobre criação de personagens. Esse assunto, como eu já expliquei em outro momento, é uma parte muito importante da criação de uma história em quadrinho. Eu reputaria como a mais importante de todo o processo. Por isso estamos usando tanto tempo para falar especificamente disso. Caso você consiga desenvolver bons personagens, você vai ter já praticamente metade do trabalho da produção da história feita, né? Hoje nós vamos falar sobre a construção da fisionomia do personagem. É importante que você tenha dentro da sua mente as ideias de como devem ser os seus personagens para contar um determinado tipo de história. Partindo desse princípio, você vai ter já uma série de informações que vão ser importantes para que você possa criar a aparência visual dele. Por exemplo, se ele qual etnia, né, desse personagem? Ele é oriental, ele é negro, ele é branco, ele é indígena, né, ou ele é de alguma outra etnia específica. Isso é muito importante. Se você estabelecer uma etnia muito específica, como por exemplo, ele é um índio pataxó, né? Você vai ter que saber como são como é a cultura dos pataxós, para que você possa estabelecer uma construção razoavelmente legítima desse personagem. Quer dizer, é bom que nós lembremos que os indígenas não são todos iguais. Eles têm culturas diferentes, são de nações diferentes. Da mesma maneira, um homem branco ou um homem negro, ele vai ter a sua cultura muito vinculada ao seu espaço, o espaço social que ele ocupa. Se ele é um africano original, nativo, ou se ele é um negro nativo da América, ou se ele é um negro europeu, ou se ele é um imigrante vindo de alguma região do planeta. Então você vai ter que fazer essa construção. Isso já vai estabelecer uma série de relações, né, a respeito do seu personagem. Se for um personagem oriental, por exemplo, digamos que ele seja japonês, você tem que saber que os japoneses não são todos iguais também, assim como os chineses não são todos iguais. E nenhum povo é totalmente igualado em todas as suas características, né? Há diferenças importantes de uma região para outra. E não precisa ser uma questão de geografia extensa, não, uma área extensa geograficamente para que haja diferenciação cultural de um grupo e outro. Há regiões na Europa, por exemplo, onde de uma região próxima para outra a língua é diferente. Então é importante que você tenha essas informações na hora de construir os seus personagens. Digamos que vamos fazer nossos personagens de maneira mais convencional possível. Eles serão brasileiros e eles estarão na região que você habita. Isso vai facilitar muito a sua construção, porque você sabe como as pessoas da sua região falam, como elas se comportam, como elas se vestem. Se elas vivem no mesmo tempo que você, isso também vai facilitar muito o trabalho de construção dos personagens. Mas isso não quer dizer que isso fique simples, porque as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes umas das outras, mesmo que elas vivam na mesma região, falem a mesma língua e se vistam de forma mais ou menos parecida, elas não são iguais, elas falam diferentes, elas pensam diferente, elas têm idades diferentes, elas têm características de personalidade diferente. Isso é bom que você estabeleça conforme o roteiro da sua história, o que tipo de história você pretende contar, e você estabelecer esses parâmetros. Construir um relatório pessoal, você não vai mostrar isso para as pessoas, mas vai ajudar muito a você construir um relatório de cada personagem. Para você é um passo importante. Você pegar uma folha,
pôr o nome do personagem, descrevê-lo mais ou menos como ele é, como ele se comporta, que tipo, se ele é adolescente, se ele é criança, se ele é adulto, se é um adulto, que tipo de profissão ele tem. Isso pode também causar muitas diferenças de um personagem para outro. Se ele é um herói, se é um super-herói, por exemplo, que tipo de relação ele tem com o seu próprio superpoder, se ele é uma pessoa que está no domínio absoluto desse poder ou não, se ele ainda está aprendendo, se ele é um novato, se ele pode de repente cometer erros, esse tipo de coisa, se ele é um cara impulsivo, se ele é uma pessoa mais comedida. Isso você tem que estabelecer na construção. A partir do momento que você estabeleceu essas ideias, se você tem essas ideias do seu personagem, nós podemos passar para a criação da fisionomia do personagem, que vai respeitar algumas características que você já estabeleceu. Uma das maneiras que nós temos de criar as fisionomias é a partir de uma espécie de um catálogo de elementos fisionômicos. Assim como nas expressões que nós vimos no outro encontro, os elementos fisionômicos também podem ser modulados, né? E isso pode fazer muita diferença. Cada elemento do rosto pode ser alterado, né? Os olhos, a maçã do rosto, o queixo, a boca, os lábios, a orelha, o cabelo, né? o formato do nariz. Tudo isso é importante e vai ajudar você a construir o rosto do seu personagem. Nem todos os personagens têm que ser bonitos. Alguns podem ser, às vezes é mais interessante que o personagem seja identificável do que ele seja bonito. Muitos traços fisionômicos ajudam a identificação visual do personagem. E um personagem que não é necessariamente bonito, de repente pode ganhar a simpatia das pessoas. Então você pode colocar uma pessoa com um nariz um pouco maior, ou com a boca um pouco mais carnuda, ou com um olho mais saliente ou menorzinho, com a sobrancelha grossa ou com uma sobrancelha emendada, né, aqui com uma sobrancelha só, ou então careca, não sei, você vai criar essas possibilidades e vai experimentá-las até que o personagem fique suficientemente claro para que você possa desenhá-lo com facilidade. É importante que um personagem não seja igual ao outro. Esse é o mais importante de tudo, que eles não se pareçam. Porque se eles forem muito parecidos entre si, o leitor vai confundi-los durante a narrativa. Há algumas outras maneiras de a gente aumentar a diferenciação entre um personagem e outro. Algumas dessas diferenciações podem ser não fisionômicas, como por exemplo, se um é alto e o outro é baixo, ou se um é gordo e o outro é magro. Isso pode ser às vezes suficiente, mas o rosto faz muita diferença. Se você mostrar o rosto de perto, num close, você pode não ver como é o corpo da pessoa. Se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra, talvez não fique muito claro. Então, traços fisionômicos no rosto são muito importantes. Então, para facilitar essa dinâmica, eu criei uma tabelinha, duas imagens que formam uma tabelinha com vários elementos que formam o rosto, que eu vou deixar anexado aqui ao vídeo. Você vai ver aí embaixo, anexado aqui nos comentários. São duas imagens, você vai poder ver. Talvez eu faça um documento PDF, não sei ainda. Talvez fique mais fácil se eu fizer um documento PDF para você visualizar, mas as imagens também são bastante visualizáveis, que vão reproduzir basicamente essas figuras, esses quadros que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui, por exemplo, nós temos uma série de shapes, que a gente chama, né, de contornos, que podem ser os contornos de um rosto. Então, nós estamos trabalhando aqui com um conceito de caricatura. Então vamos brincar um pouco com os formatos, com essas formas, com esses shapes, e vamos exagerar um pouco para ficar mais fácil de você perceber. Isso na natureza não é exatamente assim. O rosto das pessoas tem um formato mais ou menos padrão, a variação não é tão grande, mas a gente tem a capacidade visual de perceber as mínimas alterações nesses contornos. Então
No desenho já fica um pouco mais difícil se você não for muito discreto nas diferenças de um personagem para o outro, talvez eles não fiquem suficientemente diferentes. Então vamos abordar a coisa de um ponto mais caricato, que vai facilitar um pouco a coisa nessa altura do curso. Então aqui eu tenho shapes de rosto, esse aqui está um pouco de ladinho, né, para que você possa ver aqui o contorno do queixo, né, um queixo bem saliente, é uma cara uma cara pesada, né, que dá a impressão de um homem grande, forte, um homem talvez um halterofilista ou um estivador, um leão de chácara, algum cara, né, que tem esse tipo de característica, um rosto pesado, um rosto quadrado, né, que transmite uma sensação de força. Esse aqui, um rosto já mais, um queixo mais afinado, né? Um queixo fininho, como você pode ver. O formato do rosto é quadrado, mas ele tem esse bico aqui, fica quase parecendo uma bandeira, né? Então é um formato mais normal, digamos assim, principalmente no mangá, né? Se usa muito esse tipo de formato de rosto. Esse aqui, formato de uma cabaça, né? Ou de uma pera, né? Então você pode achar que pode ser um formato estranho para fazer um rosto, mas não é, ele funciona muito bem. Existem muitos personagens que usam esse tipo de formato, e esse também é um formato inverso, né, que é mais parecido, digamos, com o tipo de formato de rosto mesmo, porque tem aqui embaixo uma curva que, como se fosse já um queixo, que já define quase um desenho, você já consegue ver até mais ou menos onde você vai colocar os olhos e o nariz, né? Mas você pode fazer a mesma coisa nesse aqui, né? Esse aqui é um formato também oval, né? Quase o formato de uma coxinha, né? E com um queixo muito fino. Pode parecer um formato estranho para um rosto, mas se você colocar olhos, nariz e boca aqui, você vai ver que vai funcionar muito bem. E esse aqui com as bochechas salientes, né? Um queixo mais fino, uma bochecha bem meio tipo aquele personagem do Chaves, né, o Kiko, né, com essas bochechonas salientes. Todas essas cabeças aqui estão sem cabelo, só para você ver mais ou menos o contorno, o formato. E você pode inventar outros formatos, você pode até fazer formatos aleatórios e ver o que acontece. Nós vamos ver depois isso com alguns exemplos. Aí eu tenho aqui alguns tipos de olhos. O olho não é muito bom para dar fisionomia. Ele é melhor, ele é mais importante para a expressão, mas você pode de repente de uma maneira mais de estilo trabalhar com essas variações. Uma série, por exemplo, que os personagens têm olhos diferentes uns dos outros é o Pokémon. Cada monstrinho tem um olho de um jeito. Se você pegar lá uma revista que tenha desenhos de pokémons, você vai ver que cada um tem o olho de um jeito, cada um é feito de um jeito para que eles fiquem não só diferentes no seu contorno geral, no seu formato geral, mas que fiquem também diferentes quando tiver uma aproximação maior, um close no rostinho deles. Então aqui, ó, um olho redondo, né, tipo Bob Esponja, né, assim, com cílinhos. Aqui um olho mais feminino, né, mais acadêmico. Aqui um olho saltado, tipo um olho de monstro, um olho de um sapo, cururu, sei lá. Aqui o olho pode ser usado num personagem mais infantil, mais fofinho, né, um olho com brilho e tal, mais gordinho, com uma aparência mais gordinha. É bem parecido, por exemplo, com o olho do Pikachu, né? Aqui um um olho que parece um ganchinho, né? Parece uma florzinha, né? Um cabinho com uma bolinha na ponta, que é um olho que o contorno não foi todo traçado, então ele está traçado só uma parte. E esse aqui é a pupila, né? A parte pretinha do olho. Muitos personagens dos quadrinhos costumavam usar esse tipo de recurso para desenhar os olhos. Então é um olho que não tem uma personalidade tão grande, mas ele pode funcionar também dependendo do seu personagem. Esse aqui um olho mais tipo mangá, né, bem grande, com um olhar bem grande. Quem tem olhos grandes, assim, as meninas
super poderosas, né? Aqui um olho meio sonolento, né? Tem pessoas que às vezes têm esse olhar assim meio fechado, né? Que a gente chama de meio mastro, né? Esse olho aqui é o olho que o Maurício de Souza usa, por exemplo, nos seus personagens. Se vocês vão observarem, todos os personagens do Maurício de Souza têm esse mesmo olho, ele não faz alterações com o olho. Aqui é um olho fechado, você fala, ah, tudo bem, todo mundo fecha o olho, mas tem personagens que às vezes realmente ficam com o olho assim em forma de um risquinho. O Brock, por exemplo, do Pokémon, ele tem sempre o olho desse jeito. E aqui um olho mais convencional, tipo Disney, né? O olho do Mickey, o olho do Pateta, o olho do Pato Donald, né? Esse olho aqui, ó, é isso aqui desenhado só parcialmente, né? Esse aqui tem um olho parecido com um intermediário entre este e este, seria esse aqui, quer dizer, um olho mais fechado, mais desconfiado, que já tem uma certa expressividade, né? Mas de repente o personagem pode ter o olho assim e isso pode ser suficiente para dar uma personalidade a ele. O traço fisionômico mais importante, depois do formato do rosto, é o nariz. Então aqui nós temos um conjunto de narizes, né, que nós podemos trabalhar, desde o narizinho arrebitado, um narizinho mais para jovens, né, para criança ou para mulheres, né, jovens, mocinhas. Aqui é o nariz de um lutador de boxe, né, um cara fortão, né, aquele rosto quadrado com queixo saliente, de repente um nariz desse combina muito bem. Um nariz mais longo, né, um nariz bem comprido, bem grandão, né, esse aqui também comprido, mais fininho, né, que vai dar uma outra personalidade. Aqui um nariz bem arrebitado mesmo, esse aqui é um pouco arrebitado, mas mais convencional, mais um desenho mais acadêmico, esse aqui já mais um pouco caricato. Aqui um nariz que a gente chama de nariz de batata, né? É um nariz que você vai ver, por exemplo, nos personagens do Asterix, né? Usa esse tipo de nariz, né? Aí geralmente tem um bigode aqui embaixo e tal. O Obelix, o Asterix tem nariz assim. Aqui um nariz aqui, ó, quebrado, mas com uma verruga, né? Marcas assim de verrugas e rugas de forma geral. Dobras de pele podem ser usados também para caracterizar a personalidade. Aqui um nariz que é parecido com esse, mas um pouco menos exagerado, né? Um pouco menos caricato, então ele tem aquele osso aqui também bastante saliente, que é esse ossinho que a gente tem aqui, né? Mas não tão saliente quanto esse, são claramente diferentes, é uma maneira também de você modular isso. Aqui um nariz assim, que a gente chama de nariz adunco, é um nariz que aponta para baixo, né? A ponta dele é mais baixa que o furinho do respirar. Então esse nariz, quando a gente põe esse tipo de nariz em alguém, a pessoa fica naturalmente com uma cara de mais velho. Porque é comum que o nariz do velho fique assim, nessa formato. Então, quando você quiser desenhar alguém jovem, você coloca um nariz arrebitado assim. Quando você quer desenhar alguém mais velho, você coloca um nariz assim. E ele naturalmente pode ficar já com essa aparência. Mas isso não quer dizer que não possam existir pessoas que tenham o nariz assim e não sejam velhos, né? Então você pode construir. Aqui um nariz reto, né? Um nariz assim quase aquilino, né? Que a gente chama, aquele nariz parece um bico, né? E aqui um nariz mais de frente, né? Um nariz arrebitado de frente, um nariz mais largo, né? Com essas alças aqui da narina bem larga, né? Aqui um nariz com piercing e aqui um nariz com um outro tipo de piercing com um anel, que esses elementos também podem ser interessantes para você criar, colocar coisas no rosto da pessoa, como pintas, rugas, piercings, brincos, que vão ajudar também a construir a fisionomia. A boca, que é um dos elementos importantes na expressão, na fisionomia não faz muita diferença, mas eles podem também ser úteis. Você pode usar uma boca onde geralmente quando os dois lábios são desenhados, isso fica uma boca bem feminina, mas você pode usar só o lábio de cima desenhado, né? Mesmo num homem. Um personagem que tem o lábio de cima bem desenhado é o Lex Luthor, nos desenhos animados do Superman. Ele tem o lábio de cima desenhado e de baixo não. Aqui um lábio bem grosso, né? Bem também desenhado em cima e embaixo, então obviamente um lábio feminino, mas bem mais grosso. Esse aqui é um lábio fino, esse aqui é um lábio mais carnudo. Aqui uma boca
com dois dentinhos, né? Às vezes desenhar o dente também pode ser um importante sinal de fisionomia. No caso da Mônica, por exemplo, que tem aqueles dois dentes dela salientes que são sinal de fisionomia importantes. Aqui no caso uma outra boca que em vez de ter dois dentes tem quatro dentes. Quem tem uma boca mais ou menos assim é o Dentinho, personagem do Recruta Zero, né? Ele tem uns dentes meio saltados assim. Esse aqui tem o dente faltando, né? Dois dentes faltando na boca. Pode ser também usado, às vezes uma pessoa, uma criança, um jovem que está trocando os dentes, ou alguém que é um bandido, que tem um dente faltando e tal, pode ser um traço interessante para você usar, né? Aqui também uma boca parecida com aquela, mas com um desenho assim mais torcido, né? Quando a gente fazia a caricatura do Fernando Henrique Cardoso, a gente usava esse tipo de boca, assim, uma boca meio torta, meio mole, não sei. É um traço do rosto do personagem. Você pode usar esses recursos também para fazer caricaturas de pessoas conhecidas. Olhar o rosto da pessoa, identificar nela as características que esse rosto tem e usar dentro desses recursos aqui, fazer essa caricatura dessa pessoa. É lógico que existem muito mais modelos do que esses que eu estou mostrando, esses são só alguns para referência inicial. Você vai construir o seu repertório conforme você for ficando mais experiente. Aqui é uma boca mais simples, né? Aqui a boca com dois dentinhos só também, que nem esse, parecidos, mas numa outra expressão, né? Aqui uma boca com um piercing. Esse tipo de boca aqui, eu só deixei aqui, na referência eu não pus mais. Por quê? Porque esse tipo de boca, quem usava muito, era o autor do Tintin. Quando tinha um personagem negro na história, ele usava esse tipo de recurso. Mas esse tipo de recurso acabou com o tempo sendo interpretado como algo não muito bom do ponto de vista estético para caracterizar o negro, como se ele tivesse tivesse o blackface, né? Aquele rosto que a pessoa pinta de preto e deixa só aqui claro, né? Então essa caracterização de blackface hoje é mal vista, é mal interpretada como um traço de fisionomia. O próprio artista, o Hergé, que fez o Tintin, depois ele mudou, ele parou de usar esse tipo de recurso, e também onde quem usava, um personagem que tem esse tipo de boca, é um ajudante do Spirit, um garotinho negro que ajuda o Spirit. Ele também era desenhado assim, né? E hoje as pessoas não acham que seja uma boa maneira de você caracterizar o personagem negro. Talvez você deva escolher traços mais claros, como o nariz, ou o formato da maçã do rosto, que é mais saliente. Então o cabelo, né? São traços étnicos mais interessantes do que fazer a boca desse jeito. Aqui as orelhas. As orelhas também não são traços fisionômicos muito potentes, mas podem ser interessantes também, se ele, por exemplo, tiver uma orelha muito diferente. Um personagem que tem uma orelha muito diferente e ela é muito característica é o Sr. Spock do Jornada nas Estrelas, que tem aquela orelha pontuda, né? Os elfos do Senhor dos Anéis, que tem aquelas orelhinhas pontudinhas. Então tem até aqui, fiz uma orelha pontudinha aqui de um jeito, uma outra orelha pontudona aqui, né? São orelhas que tem muita personalidade. Você pode usar, logicamente não é qualquer pessoa que vai ter uma orelha assim, teria que estar dentro de uma estrutura de fantasia, como é o caso do Sr. Spock, que é um alienígena, ou o caso dos elfos, que são seres que não da fantasia, né, da imaginação. Mas existem outros formatos de orelha que são comuns, que são diferentes, como por exemplo essa orelha grande assim, que a gente chama de orelha de abano, né, que é o personagem que tem uma orelha assim é o Dunga da Branca de Neve. Aqui uma orelha pequenininha, redondinha, aqui uma orelha com os grandes lóbulos aqui, né, que nem a minha é bem grandona, aqui tem um lóbulo enorme, eu fiz aqui baseado na minha própria orelha. Aqui é a orelha de duende, aqui uma orelha mais convencional, aqui é uma orelha com aquele anel, né, para deixar ela bem largona, né, que muitos jovens gostam de usar aquelas alargadores na orelha. Então uma orelha aqui com alargador, uma orelha com brinco, aqui um piercing também, aqui outros tipos de brinco. Como eu disse, você pode usar o brinco para construir traços característicos.
Aqui eu vou pedir desculpa para vocês, que aqui está escrito errado, sobrancelha. Sobrancelha não tem esse M aqui, tá até com um X aqui. Vou fazer um X em vermelho aqui para ficar bem visível, que está errado. Não escrevam como eu, escrevam corretamente. Sobrancelhas. Eu consertei na imagem que vai estar aí com vocês. Aqui vários tipos de sobrancelha. A sobrancelha é interessante. Geralmente a sobrancelha combina com o cabelo. Se a pessoa tem um cabelo crespo, talvez ele tenha uma sobrancelha mais crespinha. Se ele tiver o cabelo branco, talvez ele também tenha a sobrancelha branca. Mas isso não é obrigatório. Você pode misturar. Então eu coloquei aqui, por exemplo, vários tipos de sobrancelha que podem ser usados. Algumas são muito comuns, como essas aqui, né? Uma sobrancelha mais reta ou mais curva, né? Quase como uma sobrancelha mais feminina, né? Como essa aqui também, que dá essa quebrada aqui em cima, né? Que deixa o olhar mais elegante. Mas você pode ter uma sobrancelha como essa, do tipo do Papai Noel, ó, que parece umas nuvenzinhas. Você pode ter uma sobrancelha assim, só de leve, falhada, né? Ou uma sobrancelha mais pesada, mais agressiva, tipo J. Jameson, né? É o nome do chefe do Planeta Diário. Planeta Diário não, o Dale Bugger, né? Como é que chama o nome em português que traduziu? Não me lembro. O jornal onde trabalha o Homem-Aranha, né? Onde trabalha o Peter Parker no Homem-Aranha, ele tem a sobrancelha. Não o Peter Parker, mas o J. Jonah Jameson tem esse tipo de sobrancelha, né? E aquele cabelo cortado da escovinha em cima, tal, que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui a sobrancelha emendada, né? Quem tinha sobrancelha emendada, você vai lembrar um personagem muito importante da história que tem a sobrancelha assim, não é? É Monteiro Lobato. Né? Monteiro Lobato, que todas as vezes que você vê um desenho, uma caricatura do Monteiro Lobato, ele tem essa sobrancelha emendada aqui no meio. Não é um traço fisionômico muito comum, então mas pode ser usado. Aqui uma sobrancelha mais, né, espetada, então pessoas mais velhas, às vezes a sobrancelha começa a espetar, começa a cair, fica tipo o Ravengar, né, aquele personagem de novela que talvez você não conheça, mas dependendo da idade talvez você conheça, da novela chamada Que Rei Sou Eu, uma novela que fez grande sucesso há muitos anos atrás, que tinha um personagem que era o Ravengar, que era tipo um bruxo que tinha no castelo, e ele tinha aquela sobrancelha toda espetada, desgadelhada. E aqui sobrancelhas também com piercing, né, aplicados e tal. Então você pode também aproveitar. Cuidado para não querer usar traços fisionômicos exagerados em todos os aspectos. Quer dizer, uma sobrancelha doida, um cabelo doido, um nariz gigante, uma orelha gabana, um queixo, não sei o que. Aí a pessoa vai ficar parecendo um monstro. Né? Não faça isso. Escolha um traço fisionômico estranho só ou exagerado, mas os outros você mantém dentro de uma normalidade. Né? Veja, por exemplo, que você não confunde o Cebolinha, a Mônica, o Cascão e a Magali, porque eles têm fisionomias bem diferentes, mas a maioria dos traços que compõem o rosto são os mesmos. Os olhos são iguais, as sobrancelhas são iguais, a boca é igual, a única coisa que muda é o nariz e o cabelo. Se você prestar atenção no rosto dos três, o que vai realmente fazer diferença é o cabelo. Né? Bastou mudar o cabelo que mudou tudo em todo mundo. Então, cabelo. Aqui alguns tipos de cabelo que você pode usar. Então, cabelo liso e loiro, né? Pode ser de homem, pode ser de mulher, porque não? Aqui o cabelo crespo também, né? Unissex. Um cabelo mais de corte mais reto, né? Quase como um cabelo extremamente liso, né? Como aqui um cabelo mais de jornalista, né? De televisão, né? Todo penteadinho, um pega-rapaz, aqui tipo Clark Kent, né? Aqui um cabelo mais espetado, estilo anime, né? Estilo Dragon Ball, né? Goku. Aqui é um careca, né? Quem tem a cabeça assim, careca, é o carequinha, da personagem que faz parte das histórias da Luluzinha, o carequinha, tem a cabeça lisa e com uns cabelinhos espetadinhos assim só. Aqui cabelos, aqui um cabelo mais, né, exagerado, né, quase tipo um astro de rock, né, Twisted Sisters, né, se você é do rock você sabe do que eu estou falando. Aqui um cabelo mais crespinho, né, bem enroladinho, feito, né, molinhas, né,
Aqui o cabelo mais cortado que a gente chama corte de coco, né? Põe um coco aqui, corta assim, então fica assim, né? Por causa que é o cabelo de um índio, né? Cortado curto, assim, perto da orelha e tal. O que não quer dizer que todos os índios têm cabelos assim, mas ele fica bem característico dessa etnia. Além desses traços, você pode usar, em alguns casos, bigodes, né? Colocar bigodes nos personagens, então como esse bigode aqui de apresentador de circo, aqui o bigode do Einstein, aqui um bigode assim bem pesadão, tipo do seu Manuel, né? Aqui um bigode mais tipo Hitler, né? Meio assim, só no meinho aqui, assim, um bigodinho. Não é só o Hitler que usava bigode assim, muito, o Carlitos, por exemplo, né? O Charlie Chaplin usava bigode assim quando representava o Carlitos. Aqui um bigodinho pequenininho, só assim. Quem usava esse bigode assim era aquele ator mexicano que fez A Volta ao Mundo em 80 Dias. Né? Agora eu não vou lembrar o nome dele, mas se você assistiu A Volta ao Mundo em 80 Dias, você sabe do que eu estou falando. O Passepartout, né? O Passepartout usava esse bigodinho assim. Aqui, esse bigode, um bigode mais reto, assim, tipo vilão de filme antigo, né? Aqui um bigodão caído, tipo bigodão, aquele bigodão de motoqueiro, né? Aqui o bigode do sábio chinês aqui, né? Aquele bigode que sai daqui, pendura, assim, bem comprido. Aqui é um bigode só marcadinho, no caso o bigode é só essa parte de cima, e essa parte aqui seria como se fosse uma barbinha, uma barbichinha aqui, com essa parte aqui também com a barbinha, então a barbinha assim meio que nem tá a minha agora, né, meio por fazer. E aqui um bigode assim meio estilo duende, aqui o Papai Noel, né. Então tem aqui, fiz até a boca aqui no meio, mas fica esse tipo parecendo uma gota, assim, que dá a volta. Aí aqui fica daí o nariz, aqui a boca tal, fica com uma cara meio de doente. Então, a partir desses elementos, eu acredito que é fácil você construir um conjunto bastante variado de rostos, de fisionomias bastante diferentes, que podem ser úteis para você. Aqui, esse desenho eu já mostrei da outra vez, vou mostrar novamente, porque agora você tem mais subsídios para entendê-lo. Veja essas caricaturas, algumas são caricaturas mesmo, outras são só desenhos. Como eu disse, esse daqui sou eu mesmo, né? Eu me caricaturizei aqui, né? É difícil falar. Aqui, ó, lembra que eu falei do shape, do formato do shape? Olha o shape desse rosto aqui. Ele é pontudo em cima, largão embaixo, o olho desproporcional um do outro. Fica muito divertido esse desenho, muito legal, porque eu fiz essa construção criativa. Então você pode fazer isso também, criar um shape diferente. Ó, aquele personagem queixudo aqui, ó. Fiz ele com queixão aqui, ó. Ele ficou fortão, né? Ficou com cara de super-herói. Esse cara aqui com esse bigodão, meio carequinha e tal, né? Olhinho fechado, né? Olha aí como ele ficou interessante. Esse aqui de óculos, ó, né? Com uma cara meio assustada, de óculos também, um queixo redondo, né? Separado, assim. Esse aqui também de queixo saliente, careca, o nariz grandão, né? Veja só. Aqui embaixo uma mocinha sorridente, né? Com as bochechas bem grandes e um cabelinho chanelzinho, assim. Então você, aqui uma outra moça mais de formato rosto mais alongado, formato oval, né? Do rosto dela, cabelo liso, né, com as madeirinhas aqui no cabelo, dentes grandes aqui. Esse aqui também tem um formato de shape interessante, é o narigão dele, né? Tem quase um contorno aqui fechado, que depois foi colocado os elementos do rosto. Então, da mesma maneira como eu fiz esses desenhos aqui, eu convido você a fazer a mesma coisa agora. Pegue uma folha de sulfite, pegue essas referências que eu anexei aí e construa o rosto dos seus personagens. Mas o rosto não é a única coisa, né? O personagem também tem que ter corpo. Então, para construir o corpo, eu não pretendo dar para vocês aqui aulas de desenho, de anatomia. Então, desenhem o corpo dos seus personagens do jeito de vocês. Se você gosta de desenhar mais caprichado ou menos caprichado, sei lá, é você que vai resolver como é que vai fazer. Eu vou dar aqui só algumas instruções gerais a respeito de desenho de corpo, com algumas coisas que vocês vão poder usar talvez
alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês, e com uma tarefa também, além dessa de fazer uma folha assim com vários rostos, né? Não precisa se preocupar nesse momento com o rosto de algum personagem específico, mas se você estiver construindo uma história em quadrinhos, já começa a pensar na questão do rosto. E aqui, né, é importante que você planeje o corpo dos seus personagens. Veja aqui que eu fiz aqui alguns personagens que poderiam ser utilizados, né, e eu usei alguns dos elementos da que a gente viu agora há pouco nas folhas, mas tem alguns diferentes aqui, né? Então aqui um careca, gordinho, com milão, né? Aqui é uma menina também, uma meio invocada, com cabelo raspadinho, tipo moicano, com brincos, né? E aqui um cara meio rockabilly, né? Com cabelo com um topetinho tipo Elvis Presley, um orelhão, né? Jaqueta de couro, tal. E um gatinho aqui também, que faz parte da turma. E aqui é um outro rostinho que eu fiz, meio estilo mangá. Então, quer dizer, eu fiz aqui o personagem com a roupa inteira, porque eu queria que ele tivesse uma característica. Então, quando você vê essa figura, você já sabe que esses personagens provavelmente fazem parte de uma história musical. Provavelmente é uma banda de rock, a menina tá de violão, né? O cara tá de jaquetão de rockabilly. Talvez esse cara seja um baterista, quem sabe? Já começa a construir uma história só de ver os personagens. Então acho que é interessante você criar e colocar esses elementos coadjuvantes, né? Que nem a menina que está aqui com a guitarra, e o rapaz que está comendo o seu hambúrguer, né? O seu cachorro quente, aqui provavelmente é o cantor da banda, né? Então você pode já ir de acordo com a ideia dos seus personagens e colocando nele as características, a maneira como eles se vestem, o tipo de cultura que eles representam. Se são de hip hop, você imagina que você vai colocar boné, você vai colocar uma roupa largona, aquelas calças mais de cintura baixa, né, de pernas muito largas, tênis grandes, né, com aquelas línguas do tênis grandona, gorduchona para cima, né, ou com aquela blusa que tem um capuzinho, né, com o boné por baixo, tal, quer dizer, todo indumentária. Se ele é surfista, você já pode imaginar como é que ele vai se vestir, cabelo liso, loirinho, tal, ou então de blusa de regata, né, de calção de banhista, né, com as flores grandes, provavelmente estará de chinelo, né, com a prancha, né, embaixo do braço, tal. Se ele for alguém que gosta de skate, ele vai usar as roupas dos skatistas, talvez ele esteja de capacete, de protetor no joelho, no cotovelo, de luva, ou se ele pode ser um astronauta, então você vai colocar outras características de indumentária nele e assim por diante. Você pode aproveitar isso para construir. O que você vai fazer é estabelecer um perfil de personalidade para cada personagem, de o que ele é e como ele aparenta ser, né? Como ele se mostra fisicamente. Então, o que ele é do ponto de vista psicológico, você vai fazer um relatório por escrito, e o que ele é do ponto de vista visual, você vai desenhar. E aí você vai fazer o que nós chamamos de model sheet. Model sheet é uma folha modelo. O model sheet é um negócio interessante para estabelecer como os personagens são, para você poder depois ter, não só desenvolver uma certa experiência com eles, né, com o desenho deles, mas também para você não esquecer dos detalhes, né? Como é a roupa dele pela frente, de costas, as coisas que ele usa, as roupas que ele usa. Então você vai encontrar muito desses tipos de elementos para desenho animado, né? Porque o desenho animado o personagem vai ter que se mover de todos os lados. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse livrinho aqui, ó, que é um livrinho japonês de um seriado antigo chamado Star Blazers aqui no Brasil, que também tem o nome de Yamato, né? Ishiu Senkan Yamato, quer dizer, uma espaçonave, né?
e tem os tripulantes da espaçonave. Então eu tenho aqui alguns personagens, né? E aqui o model sheet da personagem, ó, com roupas diferentes, né, em várias posições. Então você vai ver aqui alguns personagens do Uchiu Senkan Yamato. Ó, os personagens. Isso são model sheets. Esse livrinho aqui ele tem model sheets de vários personagens. Ó, tem o robozinho IQ-9, né, que é o personagem mecânico, eletrônico, né? Aqui tem vários personagens desenhados de vários jeitos, então o tipo do rosto, eles usam uniforme, então eles são todos mais ou menos com o mesmo tipo de roupa, mas há uma certa diferença, principalmente na fisionomia. Olha esse aqui, é sardentinho, tem o cabelo espetadinho, tal. Esse outro aqui já tem um cabelo longo, comprido, com mullet, né? Usa óculos, né? Que é um traço fisionômico também importante. Um outro que você vai ver também desenhos de model sheet é aqui, The Boys, né? do Garth Ennis e Derek Robertson, dois artistas que criaram essa série, que hoje é um seriado, acredito eu que está no Amazon Prime. Você pode assistir no Amazon Prime, The Boys. Não vou contar qual é a história, mas eu quero mostrar os model sheets dele, ó. Então aqui, ó, os estudos de criação da fisionomia de um dos personagens, né? Olha ele aqui, passou por várias etapas até se estabelecer dessa forma, né, na história. Então aqui o outro personagem, esse aqui é o carniceiro, né, o estudo do carniceiro, que é um dos personagens. Aqui o estudo do Hugh, né, que ele foi baseado num ator, né, ele até conta aqui que foi baseado num ator de seriado de TV, Simon Pegg é o nome do ator. Ó. Então vários estudos que o desenhista fez para definir a expressão, a fisionomia do personagem. Aqui a fêmea, né, que é essa oriental aqui, muito violenta, né? Aqui não se define claramente, mas alguns estudos que ele fez para personagem. Aqui o leitinho, né, o leite materno, que é o outro personagem, que é um negro, né? Que é esse aqui, que está de óculos escuros aqui na capa. Então você vê, isso é estudo de fisionomia. Veja que interessante, olha a boca do personagem, ó como você sabe que esse cara é negro, né? O nariz, a boca, o queixo, né? Olha aqui, como fica muito claro, né? Então é interessante você ver que dá para você fazer isso. Aqui o francês, que é um psicopata alucinado, né? É esse que usa esse óculos aqui de mergulho, né? De soldador, olha ele aqui na capa, né? E você vai encontrar esse tipo de estudo, né, sempre publicado nesses álbuns especiais. Aqui eu tenho outros model sheet. Esse aqui é de um mangá, né, um anime, né, japonês, chamado Nas Asas de Honeamizi, né. Aqui a capa é uma história de ficção científica com personagens, história espacial, né. Aqui, ó, a parte da capa de trás, Honeamizi, as asas de Honeamizi. Olha aqui, veja que bonito esses estudos de personagens aqui. Olha que bacana, né? Muitos desenhos, de todos eles em várias poses, em vários formatos, dos veículos também, ó, foi feito estudo dos veículos. Você vai encontrar muitos livros que mostram como é que os artistas desenvolveram os estudos para terem essas ideias, terem esses elementos, para depois, quando for fazer, não ficar a cada hora o personagem com uma cara de um jeito, né? Porque a pessoa que está assistindo, ele vai identificar visualmente, ele vai vai reconhecer o personagem toda vez que ele aparecer.
Às vezes basta até um contorno, um personagem mais arredondado, você reconhece já ele pelo seu próprio contorno. Um outro personagem mais afilado, mais longilíneo, você vai reconhecer, mesmo que você faça só o perfil. Obelix e Asterix, né? O Obelix é o que você não conhece, personagem da quadrinho franco-belga, que já teve desenhos animados na televisão, filme no cinema, né? Vários álbuns, recomendado inclusive, para que qualquer pessoa que gosta de quadrinho aqui deva conhecer o Asterix e o Obelix. Então o Asterix é pequenininho, o Obelix é grandão, o Asterix é magrinho e o Obelix é gordão, né? Então isso já dá uma diferença contrastante muito grande. Então vai facilitar para você depois quando você for trabalhar esses personagens interagindo dentro da história, para que eles não fiquem todos iguais. Digamos que você queira fazer uma história em quadrinho, por exemplo, com uma banda de uma boy band, né? Uma boy band qualquer aí, e tem meia dúzia de rapazes, todos mais ou menos da mesma altura, mais ou menos da mesma idade, mais ou menos do mesmo peso, então fica difícil você dar personalidade neles. Você vai ter que trabalhar no rosto mesmo, e talvez na roupa, né? É lógico que roupa você não pode considerar que roupa seja um traço de personalidade, a não ser que seja pelo estilo da roupa. Porque a gente troca de roupa, né? Então se você troca de roupa, as pessoas vão deixar de te conhecer só porque você trocou de roupa. Né? Se a Mônica trocar de roupa com a Magali, digamos, um dia aparece a Mônica de roupinha amarela, de vestidinho amarelo, e a Magali de vestidinho vermelho, você vai ficar confuso? Quem é a Mônica, quem é a Magali? Eu acho que não, né? Então, óbvio que não é a roupa que vai fazer o personagem parecer com ele mesmo ou não. Mas seria interessante que você pensasse também no estilo da roupa, na maneira como ele vai se vestir, como eu fiz naqueles personagens de rock lá que você viu, e que talvez seja uma maneira também de você identificar o personagem pela maneira como ele se veste. Então, se ele gosta de vestir roupa estilo grafiteiro, o outro gosta de vestir roupa estilo esportivo, jogador de basquete, o outro gosta de vestir roupa arrumadinho, de marca, né, tudo bonitinho, de gravatinha e tal. O outro gosta de vestir roupa de motoqueiro, então tá sempre com aquelas jaqueta, com calça jeans e bota. Então, quer dizer, você pode construir as personalidades aproveitando também as características das roupas. Pense bem nisso, faça bastante exercícios com caracterização, tente fazer a caricatura de alguém que você conhece, alguém da sua família que você pode olhar para ela e tentar fazer o desenho dela, ou de pessoas famosas, tente fazer uma caricatura de uma pessoa conhecida, uma pessoa importante, né, de um político, de uma artista, né, dependendo de se você gosta ou se você não gosta, você pode fazer ela mais exagerada ou menos exagerada. Se você quer que ela fique engraçada, você pode exagerar nos traços, colocar um nariz, uma boca mais exagerada, tal. Mas tente brincar com esses traços, isso vai ser muito útil para que na hora que você for começar a construir as suas histórias e ter que criar os seus personagens, beleza? Então, bom trabalho para vocês, encontramos na próxima vez com mais um assunto. Agora nós vamos entrar na produção da história propriamente dita. Legal? Um abraço, tchau, tchau.